A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Ivan Santos e está iniciando mais um programa Fora da Caixa, série Debates. Hoje o debate vai ser um tanto interessante. Os debatedores estarão discutindo a questão da trindade, trinitarianismo versus unicismo. E aqui estamos com o pastor Tony, que está defendendo a posição unicista. Suas considerações iniciais, pastor Tony. Pastor Ivan, graça e paz, obrigado pelo carinho. Agradecer aqui também ao pastor Juliano Fraga pelo convite, né? E a todos os internautas, todos que acompanham aí o programa Fora da Caixa. Aliás, esse tema, né? Esse nome do programa é bem sugestivo. E se tem alguém fora da caixa aqui, acredito nessa oportunidade, sou eu, né? Que estou fora da caixa trinitária já há mais de 20 anos, graças a Deus, mas é uma honra sem desprezar aqui ou sem falar, né, algumas coisas que tenho ouvido nas minhas participações pelos programas de televisão, muito pelo contrário. Achei o tema bem interessante, realmente faz pensar, né? Olhando para o lado correto do programa, do nome, do termo, né, do título do programa. Faz a gente pensar, a gente refletir, né? Então, espero que seja proveitosa a minha participação aqui, e mandar um abraço para todos que estão acompanhando, mandar um abraço aqui para o irmão Ronaldo lá de Curitiba, sua esposa Adriana, e mandar um abraço também carinhoso para o pastor lá de Joinville, Santa Catarina, o meu querido o pastor Neri Santos. Um abraço a todos e a todos que nos acompanham, evidentemente. E hoje o debate é especial, né? Pastor Juliano Fraga, sempre moderando, mas hoje decidiu fazer parte desse debate, discutindo a questão da trindade. Pastor Juliano, suas considerações, fique à vontade. Pastor Ivan, paz do Senhor, prazer estarmos juntos aqui na mesa outra vez. Participamos já outra vez do programa Fora da Caixa. Ao pastor Tony, prazer conhecê-lo pessoalmente. E a todos aqueles que estão nos assistindo, que acompanham o programa Fora da Caixa. Um tema relevante, tenho certeza que quem ganha são os ouvintes. Nós vamos discutir aqui algumas ideias e nós vamos defender aquilo que nós entendemos ser a verdade já desde o primeiro século, segundo século, a história da igreja, aquilo que nós conhecemos como a doutrina da Trindade. E no decorrer do programa, no desdobramento, nós vamos expressar melhor aí sobre aquilo que nós cremos. Pastor Tony, eu quero passar para você por primeiro. Você tem aí, então, a sua fala inicial para apresentar os seus argumentos e defender seu ponto de vista. Bom, o Senhor Jesus, num diálogo com a mulher samaritana, ele deixa algo bem claro ali para aquele tema interessante, que ele diz assim: a salvação vem dos judeus, né? Ele deixa nesse diálogo bem claro isso. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 9, do verso 1 até o 5, ele fala, né, dos judeus pertence a adoção de filhos, a adoração, as promessas, os cultos, né, o pacto, as alianças. E dos judeus, lá no verso 4, fala: descende o Cristo, né, que, segundo os israelitas, né, segundo a carne, vem dos israelitas, o qual, falando dele, é Deus sobre todos bendito eternamente. Então, tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo, ele fala que a salvação ela vem dos judeus, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos, né? Então, ele é bem taxativo, no verso 5, ele diz que Jesus é Deus sobre todos. Partindo dessa palavra do próprio Senhor Jesus, que a salvação ela vem dos judeus, e há um princípio no judaísmo muito forte, que é inegociável, que é a Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então, quando nós analisamos isso à luz das Escrituras, o que houve, né? Aí entra a pergunta, que provavelmente é o título do tema do debate que eu recebi, né? Jesus, né, e Jeová é a mesma pessoa, né? O Pai é a mesma pessoa. Bom, partindo do princípio que Deus é um, é só, não há outro além dele com relação à sua divindade, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, nós temos que analisar isso em todos os sentidos. Quer dizer, dos judeus pertence o culto, a forma de cultuar, as alianças, os pactos, a promessa. O próprio Cristo, ele vem dentro dessa profecia como aquele que
traria para si a libertação espiritual e, posteriormente, física, que isso foi muito confundido na época de Cristo aqui na Terra. Eles confundiram essas duas funções, esses dois ofícios que o Cristo vai fazer, porém, como homem, se fez carne, se tornou filho do homem, mas também filho de Deus, que não é filho de, não vejo dessa forma como ser filho de um outro ser, porém um título que ele recebe, né? Filho de Deus, nós vamos falar mais à frente sobre isso. Então não vejo, eu vejo que o cristianismo, nessas discussões do início do primeiro século, como falou o pastor aqui no início do programa, né, que vem desde o primeiro, do segundo século, esse foi um debate que não foi fácil de se resolver, foi um debate muito caloroso, vem sendo até aqui debates muito calorosos, debates que inclusive promoveram vários títulos daqueles que não faziam parte da maioria, né? Aqueles que pensavam um pouquinho fora da caixa, como é o nome do programa, eram taxados de hereges, alguns foram mortos na fogueira, enfim, até na época do Renascimento, lá por volta de 1500, 1600 também teve muita perseguição e morte, quer dizer, simplesmente por pensar fora da caixa, por não aceitar uma divindade, a forma de olhar para a divindade como a forma que os pagãos antigamente olhavam. Você pegar a cultura suméria, você vai ver lá uma tríade. Você pega a cultura babilônica, uma tríade. Você pega a cultura grega, tem vários deuses ali no Olimpo, porém 3 se destacam. Você pega a cultura indiana com várias divindades, milhares, porém tem 3 lá que se destacam, são as maiores. Isso está na história, você que está ouvindo aí pelo YouTube, acompanhando esse programa, você pode pesquisar aí as trindades pagãs que os estudiosos falam, né, os estudiosos responsáveis falam que o cristianismo nada mais, nada menos, por não entender, né, alguns teólogos por não entender, posso até falar um pouco mais sobre isso, não compreender, eles absorveram para si essa forma, não entender as expressões, né, as palavras de Jesus. Vou para o Pai, enviarei outro Consolador, o Pai é maior que eu não falo de mim mesmo, falo que o Pai mandou, vou enviar o Espírito Santo também, que não fala dele mesmo, vai falar tudo que eu mando, quer dizer, é uma hierarquia, ao mesmo tempo não tem hierarquia. Quer dizer, então realmente é muito confuso, é um tema que existe desde que mundo é mundo, né? E eu creio que hoje a gente não vai resolver essa temática, e se é que ela algum dia será resolvida nesses tempos. Eu creio que quando Deus estabeleceu o seu governo terreno aqui, o seu milênio, eu creio que muita coisa desse tipo será esclarecida. Tem que ser, né? Pastor Juliano Fraga, seus primeiros argumentos em defesa da doutrina da Trindade. Ok. Já dizia um teólogo que quem nega a Trindade corre o risco de perder a salvação. Porém, quem aceita corre o risco de perder a cabeça. O John Wesley, ele chegou a dizer: diga-me como pode haver 3 velas dentro de um recinto e uma única luz. E começarei a explicar, então, a Trindade. Na verdade, nós que cremos na doutrina da Trindade, esse cunho é de Tertuliano, nós não somos triteístas, nós não cremos que existem 3 deuses, nem unitaristas, seja clássico como as Testemunhas de Jeová, ou como aquele ariano que veio oriundo de Ario, de que Jesus é um Deus menor que foi criado. Mas nós também não cremos como os modalistas creem, que Deus, ele de modos diferentes, ele se apresenta não como 3 pessoas, mas como uma única pessoa, que no Antigo Testamento ele se apresenta como Pai, no Novo Testamento como Filho, mas trata-se somente de uma única pessoa. Nós cremos que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Na verdade, quando a Bíblia ela trata Jesus como Deus, no início da fala do pastor, o pastor citou Jesus sendo Deus sobre todos, esse é um ponto passivo. Nós também cremos que Jesus é Deus, porém uma pessoa distinta do Pai. Em essência, um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Então, todos os textos que são apresentados de que Jesus é Deus, não há discordância nisso. Jesus é Deus, mas ele não é um outro Deus. É um único Deus, mas uma pessoa distinta do Pai. Então, esse é o início da minha fala. O irmão citou Deuteronômio 6, versos 4, e aí é do saber do irmão. Existem 2 palavras ali hebraicas, seja Yahid ou Ehad. Na verdade, o Yahid, ele trata de uma unidade absoluta. Por exemplo, o pastor. Quando nós falamos de Ehad,
que é o que aparece nesse texto de Deuteronômio 6,4, é uma unidade composta. Difícil é para os semitas entenderem isso, né? Porque existe um monoteísta absoluto, para eles não existia a pluralidade. No entanto, que o próprio Islã, ali na cúpula dourada, há uma frase ali que Jesus é só um apóstolo e não digais trindade. Então, percebe a dificuldade. Por isso que a revelação é progressiva. Ainda nós temos no Antigo Testamento alguns vislumbres do Pai e do Filho, nós já temos uma pluralidade que aponta para essa ideia da trindade, porém no Novo Testamento, eu começo na minha fala e depois no desdobramento do programa nós vamos citar outros textos. Existem 3 vozes no Novo Testamento atestam que existem 2 pessoas distintas. Exemplo, quando nós olhamos para Mateus capítulo 3, versos de número 17, Jesus está no Jordão, sendo batizado por João, e vem uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado a quem me comprazo. Quando nós recorremos para o texto de João, capítulo 12, versos 27, o filho está dizendo para que o pai o livrasse daquela hora, da cruz, e aí ele diz, para o pai o glorificar. E aí vem uma voz do céu dizendo, eu te glorifiquei e glorificarei. Então nós temos uma voz no Jordão dizendo, este é meu filho amado. Nós temos uma outra voz, mas a do Pai, dizendo, olha, eu te glorifiquei, vou te glorificar, glorificarei. Então nós temos 2 pessoas. Eu acho inevitável fugir disso, que são 2 pessoas. Nós temos o Filho e uma voz vinda do céu. Como explicar isso? E aí nós vamos ter um outro texto, que é o Monte da Transfiguração, que aparece em Marcos 9, Lucas 9, mas em Mateus 17, versos 9, diz que os discípulos Pedro, João e Tiago tiveram uma visão. A expressão ali é rorama, a mesma expressão que aparece em Atos 16, quando em Troade o Paulo teve uma visão. Mas o que eu quero enfatizar é, quando Jesus está ao lado de Elias e de Moisés, também vem uma voz do céu, em Mateus 17, verso 5, dizendo, este é meu filho amado, escutai-o. Então nós temos o Filho em situações distintas, Monte da Transfiguração, no Jordão e próximo ao sacrifício na cruz, e o Pai testificando que ele é o Filho. Então, para nós começarmos, tem esses 3 textos, que eu acredito que eles são textos chaves para defender que existe uma distinção entre o Pai e o Filho em pessoas, porém um único Deus. E um outro texto, e aqui eu deixo esse texto, até para não tomar o tempo do pastor, é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. O senhor conhece bem o texto, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, que Estevão é um dos diáconos de Atos 6, que foi escolhido, e depois ele sai para pregar, e quando ele termina a pregação, ele vai sofrer o martírio, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ok, ele viu a glória de Deus. Só que o texto vai dizer, e Jesus, que estava à direita de Deus. Então nós temos a glória, então nós poderíamos dizer, bom, mas é a glória é de Jesus, não era Jesus, era o Pai. Mas o texto diz que nós vimos a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, esses textos, eles me fazem a inclinar que a doutrina da Trindade, o conceito dessa doutrina é bíblica. Por enquanto é isso aí. Pastor Tony, você já pode começar respondendo, né, as questões. Posso pedir ajuda aos universitários aí, o pessoal que está acompanhando. Vai botando Pode começar pela última, né? Posso começar Atos capítulo 7. Só para não interromper, o bom aqui é que não tem celular, né? Não tem mensagem. Não tem apoio via WhatsApp, né? Mas fique à vontade. Pode começar por Atos capítulo 7, 5 e fundamentar melhor a sua tese. Então, o que acontece? Essa questão começar por Atos, capítulo 7, Jesus à direita de Deus, né? Essa expressão direita de Deus, ela tem várias outras passagens. Pedro também fala que ele, né, se assentou, subiu depois de consumar todas as coisas, se assentou-se à direita de Deus. O próprio Cristo fala assim, em breve vereis o Filho do Homem à direita do poder de Deus, né, à direita do poder de Deus. Então, essa palavra é uma palavra provavelmente que os irmãos conheçam muito bem, melhor até mesmo do que eu, ela está relacionada a uma posição de autoridade,
ao poder, a palavra grega, né, dexus, se não me falha a memória, ela é uma expressão que também pode ser interpretada, né, ela é interpretada dentre as suas definições a uma posição de autoridade, de poder. Você vai ver isso no Antigo Testamento, Deus falando para Moisés: vou libertar meu povo com braço forte, braço estendido. O próprio Isaías fala: quem creu na vossa pregação, quem não creu no braço do Senhor, né? Então essa é um título que também o Senhor Jesus recebeu. Isso tem mais a conotação de poder, de autoridade, de governo, né? Então a gente poderia entrar mais a fundo nessa questão de direita de Deus, né? A destra do Todo-Poderoso, que seria uma expressão mais próxima dos originais, é a palavra destra, que seria a palavra que eu gosto, né? Porque ela tem esse significado forte do grego, né? Que também ela tem esse significado. O que é importante salientar é que a Bíblia, ela não... Eu vi o pastor citando aqui muitos textos, assim, a Bíblia não é um livro de bate-pronto, né? A gente vai lendo, vai interpretando, vai lendo, vai interpretando, vai traduzindo, vai interpretando. O que eu quero dizer, sem ofensa, evidentemente, de maneira nenhuma, mas assim, por exemplo, o senhor citou João capítulo 12, Mateus 17 e outra referência aqui, que eu não sei. Mateus 3,17. Mateus 3, né? No batismo de Jesus, ou o Monte da Transfiguração. Você veja que interessante, eu vou começar pelo Monte da Transfiguração. O que eles veem ali no Monte da Transfiguração? Eles veem Moisés, o Senhor Jesus e Elias, né? Tem os três. E a própria palavra de Pedro, eu já vi mensagem de pregador falando: não, mas Pedro esqueceu dele próprio até, e falou: façamos 3 cabanas, né? Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e aqui fiquemos, está muito bom, está por aqui. Ele foi veementemente repreendido, na minha visão, ao ler essa passagem. Na mesma hora, praticamente que simultâneo, Deus tira Moisés e Elias ali daquela visão, né? Deus quando o homem começa ali, né, o principal seguidor, né? Jesus tinha, né, os 12, dos 12 ele tinha 3, e se eu não me engano, dos 3, o mais próximo, o pau para toda a obra ali, o mais chegado seria Pedro, na minha opinião, dos 12, né? Bem próximo dele, né? O que fundou a igreja, o que tomou conta da igreja, o que ficou com a chave do reino dos céus. Deus já tirou logo os outros 2 dali e falou: opa, peraí. Eis aqui o meu filho amado, é ele, olha ele, né? A ele vocês têm que escutar, escute ele, o que ele tem para dizer. Vocês têm que ouvir ele. Então, essa questão da voz, ela é muito interessante, porque na outra passagem que o senhor cita lá de João, João 12, que ele João fala 12. que vem a voz, fala novamente: eu já glorifiquei, tenho glorificado, vou glorificar novamente. E o que acontece? A própria palavra do Senhor Jesus, ele fala: essa voz não veio por minha causa. Veja, essa voz não veio por minha causa, veio por vossa causa. No Mateus 17, que é do Monte da Transfiguração, o autor também tem a responsabilidade, tem a preocupação de dizer: eis que uma voz veio do céu. Uma voz veio do céu. Ele não disse o Pai falou do céu, ele disse que uma voz veio. São detalhes que a gente pode prestar atenção e analisar. Nos chama para reflexão. Por que ele não diz? Sempre a Bíblia fala: o Pai falou, o Pai disse, Jesus falou, meu Pai fala, meu Pai faz, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Só que nesses casos da voz, em todas as referências, nenhum desses textos diz assim: o Pai falou do céu. Mas o sujeito da frase está oculto, dá para saber pela própria palavra. Só que não é um livro humano, com inspiração humana, um livro comum para se ler. Então, quando ele fala a questão da voz, por exemplo, essa voz, essa questão do batismo, né? Eis que uma voz veio do céu e diz: esse é meu filho amado e quem me comprado. Então, por que veio essa voz? Porque no batismo de Jesus veio a pomba, a gente vai ter que entrar, né? O Espírito Santo em forma de pomba. Por que aquilo? Porque em todos os textos, por exemplo, que o pastor citou, sempre o Pai e o Filho. Por que o Espírito Santo, nesses textos, ele é deixado de lado, ele não é mencionado aí nessas muitas passagens? Vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. Aí nesse texto que ele fala que vai para o Pai, sim, ele diz que vai enviar o Espírito Santo, até aí tudo bem. Mas muitos textos, né, eu não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem fala por mim. Então, assim, várias passagens do Novo Testamento
a terceira pessoa, ela é praticamente meio que, vamos dizer assim, ela não é mencionada em muitos textos que falam do pai e do filho. Por exemplo, só para concluir aqui, para não me estender muito, faltou falar do Errade aqui também, mas a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas João fala, ó, quem tem o pai não tem o filho, quem tem um filho não tem o pai, né? Ele fala que aquele que não crê que Jesus vem cá, ele sempre vai falar do pai e do filho praticamente de forma simultânea e deixa a terceira pessoa sempre de lado. Tanto é que tem um livro do autor, acho que é Benihim, que eu li quando era adolescente, né? O Bom Dia Espírito Santo, né? Que ele veio chamar a nossa atenção, porque o Espírito Santo é, às vezes, um pouco ignorado pela igreja, mas tinha que falar um pouco mais, tinha que dar mais reverência, atentar mais para a pessoa do Espírito Santo. Me parece que nos textos, muitos textos, o Espírito Santo fica de fora, não é mencionado. Só Pai, quem tem que crer no Pai tem que crer no Filho. E Jesus fala em João 14, credes em Deus, crede também em mim. E sempre nessa pegada os textos bíblicos. Então é muita coisa para a gente realmente... São muitos temas lançados que teríamos que ficar... O correto, na minha opinião, seria falar um por um. E quem quiser saber desses temas um a um, dá uma chegada lá no canal do pastor Tony de Souza, que a gente procura falar vários assuntos, um por um individualmente, porque aí fica mais... A gente fica mais sentado. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre o Errado lá de Deuteronômio 6, para não tomar muito tempo aqui do pastor. Ok. Vamos lá. Se depois o pastor quiser ter um tempo a mais para explicar os 3 textos, para mim não há problema. Tá ok? Tranquilo. Quando o pastor cita a expressão a destra, a mão direita, mas no texto citado de Atos 7,55, fala assim, aquele que está em pé à mão direita de Deus. Mas não é só isso no texto. O versículo fala sobre a glória de Deus e Jesus que estava à destra de Deus. Então, eu tenho 2 pessoas aqui. Quando o irmão cita essa voz em oculto, será que a voz é do pai, mas como a voz ficou em oculto, então só tem o filho? Então, de quem seria essa voz? Bom, essa voz é do pai, porque não está em oculto em João, no capítulo 12. Olha o versículo de número 27. Agora minha alma está perturbada. Quem está falando isso é Jesus. Aqui direi eu, agora, Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, tenho glorificado. Então ele estava conversando com o Pai. Então se eu estou conversando com o Senhor agora, uma pessoa, 2 pessoas. E nós vamos ter mais de 80 referências no Novo Testamento do diálogo entre Cristo e o Pai, do Filho com o Pai. Então, essa voz não é oculta. Jesus estava conversando com alguém. É verdade quando o pastor diz que essa voz ela veio até para aqueles que estavam ali, como no caso Pedro, João e Tiago, olha, a ele escutai. Mas essa voz é a voz do Pai, porque esse relacionamento que se dá de pai e filho, em todo o Novo Testamento nós vamos ter esse relacionamento de pai com filho. Então assim, eu percebi que o irmão comentou muitas coisas, mas os textos mesmo ficou um pouco vago. A voz é oculta, mas a expressão à destra, mas o texto de Atos é Jesus à destra de Deus. Então nós temos ali a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E as 3 vozes no Novo Testamento, essas vozes é a voz do Pai. O Filho está falando ali, nesse momento em João 12, 27, com o Pai. Outro ponto é o texto de Deuteronômio 19, versículo de número 15. Pastor Tony, olha o que diz o texto. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado cometido, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, estabelecerá o fato. O que o senhor entende aqui nesse versículo? Pela lei, então só poderia ter contra alguém 2 testemunhas ou 3. É isso que o texto está dizendo. Não seria isso? Vou repetir o texto. Uma só testemunha não pode se levantar contra alguém. Então, um testemunho sozinho, ele não é válido. Isso estamos falando da lei em Israel, Antigo Testamento. Mas qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, um só testemunho então não vale. Seja qual for o pecado cometido, aí diz o texto, mas pela boca de 2 ou 3 testemunhas estabelecerá o fato. O que o irmão entende deste versículo? Se o irmão puder, em segundos, 30 segundos, responder e volta em mim. O
que o irmão entende desse texto? Eu entendo que o próprio texto já está claro dizendo, precisa ter 2 ou 3 testemunhas para poder sustentar Uma acusação uma de um acusação, pecado ou de uma iniquidade. Exatamente, é o que Ok. está dizendo na lei. Agora, se o senhor está querendo usar esse texto para Disse- sustentar É. a Trindade, a doutrina trinitária, Ok. ali Jesus só dá o testemunho dele e do Pai, porque que ele mais uma vez ignora a pessoa do Espírito Santo, tendo uma oportunidade ímpar, já que a lei dava a possibilidade até de ter 3 testemunhas. Então vamos lá. Então 2 já era válida. Mas eu vou explicar por que não a terceira. E aí, no caso, o senhor colocou o Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Na lei de vocês está escrito. Ele está trazendo referência e base nossa lei, a né? Deuteronômio Sim. 19:15. Sim. Que o testemunho de 2 homens é válido. Aí no versículo 18 de João 8,17, agora versos 18. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então quem envia não é o enviado. Quem enviou é o Pai. Quem é o enviado é o Filho. Então nós temos 2 pessoas. Inclusive, os fariseus, dificilmente eles conseguiriam assimilar isso. Porque eles tinham uma ideia monoteísta absoluta. Mas Que é a ideia bíblica, lembrando que o primeiro texto que eu citei foi que a salvação vem dos ela não é bíblica. Mas vamos lá. Aí Jesus está dizendo que são 2 testemunhas, que o Pai testifica dele. Então nós temos 2 pessoas. Inclusive ele diz que a outra testemunha é o Pai que me enviou. Se ele foi enviado pelo Pai, se o Pai envia, o Pai é uma pessoa. O que é enviado é outra pessoa. Quando o senhor cita, por que ele não citou aqui o Espírito Santo? Nós estamos falando exatamente sobre, dentro daquilo que nós conhecemos como ordem funcional, uma subordinação funcional. As 3 pessoas, elas têm funções, ok, dentro da Trindade. Então vamos lá. O Pai, ele vai delinear e planejar o plano da salvação. Quem executa na cruz é o Filho. São funções diferentes. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo preserva. Quando falamos da criação, o Pai planejou criar, o Verbo é o haja e o Espírito Santo é o que paira. Nesse momento aqui, Jesus está dizendo para os fariseus que o Pai o enviou. E o que ele quer trazer aqui aos judeus é que eu sou o Messias. Eu sou o que vai perdoar o pecado de vocês. Mas quando existe essa rejeição, dentro dessa ordem funcional, aí virá o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse em Mateus 12, que aqueles que blasfemarem contra o Filho, para esses tudo bem, vai ter perdão. Mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, que essa dispensação agora é o Espírito Santo que está trabalhando, convencendo. Então, dentro da função do Espírito Santo, ainda que não era sua função, mas depois que Jesus subisse ao Pai, aí sim viria o Espírito Santo. Então, nós estamos falando de uma ordem funcional, de uma subordinação funcional. Então é por isso aqui que não apareceu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai aparecer depois diversas outras vezes. Então assim, só para concluir, o texto deixa bem claro que um é enviado e alguém enviou. E Jesus falou que é o Pai. Aí agora tem que resolver esse problema aí, Tony. Deixa eu resolver esse problema. Tá bom. É porque a gente fala de muitos temas juntos, aí quer responder, eu quero responder todos, mas realmente eu não... Não, pega um e caminha com ele. Deixa eu falar para você, para o senhor, perdão, com muito respeito, tá? Sim. Falo. Quando o Senhor Jesus adverte os fariseus ali naquele momento, olha, todo pecado contra o Filho é perdoado, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdão. Jesus de maneira nenhuma está falando desses tempos agora, que o Espírito Santo teria sido enviado posteriormente. O diálogo se dá em virtude de um pecado que eles estavam cometendo ali naquele momento. Sim. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo naquele momento. Ali que eles estavam blasfemando. Aquela foi vamos dizer, como é que eu posso dizer assim? Lendo o texto, qualquer irmão que tiver aí com a Bíblia, leia o texto todo na íntegra. Por que ele falou isso para os fariseus? Ali, eu costumo dizer, irmãos, isso é sério. Aquela sentença foi lançada naquela hora. Aqueles homens já foram julgados ali naquela hora pelo Senhor Jesus. E para aqueles caras ali, aquela turma que estava debatendo com ele ali, aqueles camaradas já estão condenados, eles não serão condenados. Esses caras já estão livres até de passar pelo julgamento final, porque já estão julgados. Eles já vão ser lançados junto com Satanás na hora. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava expulsando demônios, estava fazendo milagres,
E eles estavam dizendo para Jesus, você lê o texto de Mateus 12, que Jesus estava fazendo aquilo pelo espírito de Beelzebu. Quem estava fazendo era Satanás no corpo de Cristo fazendo aquela obra. Então, deixa eu explicar para os irmãos que estão acompanhando que isso ali, Jesus não estava falando do futuro. Ó, quem blasfemar no futuro quando o Espírito Santo fizer um... Também. Tem muitos hoje que blasfemam contra o Espírito Santo. Mas não é para agora. Aquilo ali foi uma sentença dada para aqueles homens, aqueles fariseus ali naquele momento. E eu vou explicar por quê. Aqueles caras já estão condenados. Justamente por isso. Por Jesus estar expulsando demônios e eles falarem que era o príncipe dos demônios que estava... Imagina, o príncipe dos demônios é quem estava fazendo aquelas obras. Quando, na verdade, Jesus falou, olha, todo pecado contra o Filho do Homem é perdoado. E aí eu vou explicar essa questão do Filho do Homem. Veja que, para eu não sair do tema e responder as outras questões, que o senhor falou muita coisa aqui que eu realmente vai ficar para depois, só para explicar essa questão. Os fariseus, eles eram apegados a questões de genealogia. Eles eram agarrados com isso. E seguindo uma linhagem bíblica e pela Bíblia, pelas Escrituras, esse é que é o problema, pelas Escrituras, os fariseus entenderam que Jesus não podia ser o Cristo por isso, por aquilo outro, porque o Messias ia libertar o povo, porque o Messias ia fazer acontecer muitas coisas e coisas que ele vai fazer ainda nesses tempos agora, é que eles esperavam para aquela época. Então, pela Bíblia, eles leram e falaram assim, bom, Jesus não pode ser o Messias. Jesus não é Jeová dos Exércitos, porque é outra questão, pastor Juliano. Quem afirmou que viria a essa terra é o próprio Jeová dos Exércitos. Falou, eu vou estar lá no meio do meu povo. Eu vou buscar minhas ovelhas pessoalmente. Esse é um outro ponto também que a gente precisa considerar. Então, quando os fariseus, só para concluir, eles eram apegados a questões de genealogia, eles viram o quê? O camarada vem de Nazaré. Não tem expressão nenhuma, não tem exército para libertar o povo. Esse cara é quem? Não é ninguém, por essa questão. Por isso, aí quem é Jesus é filho de Davi. Olha os pecados que Davi cometeu. Jesus vem da descendência da linhagem, já que ele pega a questão de linhagem, da linhagem de Raabe, uma prostituta. Vem da linhagem de Ruth, uma moabita. Jesus tinha, entre aspas, sangue gentil. Vamos dizer assim, vinha de uma linhagem gentia. Então, por isso ele diz... Todo pecado contra o Filho do Homem, se pegar outros evangelhos para você contextualizar, é perdoado. Ou seja, falar contra a minha condição, da minha parentela, que tem muitos erros aí, né? Judá, o que Judá fez? Ele é leão da tribo de Judá. Quem é Judá? Judá teve relações sexuais com a sua própria nora. Então, se você pegar, já que os caras eram apegados a essas questões, Messias vindo de Raabe, vindo disso, daquilo outro, não, todo pecado que você falar de mim, que eu sou pobre, que eu não tenho formação, que eu não sou nenhum rabino conceituado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, está perdoado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele quando pega o livro de Isaías dentro da sinagoga lá em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, a partir de hoje está se cumprindo essa escritura, porque o Senhor me enviou, ele entrou num sábado, leu Isaías, foi entregue o livro de Isaías, ele deu essa passagem, aí, meu irmão, aqueles caras tiveram a sentença na hora. Então, os trinitários pegam esse texto para dizer assim, olha, pode pecar contra o pai, mentira que não está escrito isso na Bíblia. Pode pecar contra o filho, mentira que não está escrito isso na Bíblia. Não é assim que se deu o texto. Mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Eleva o Espírito, a terceira pessoa, numa posição até mais alta do que o pai que o filho. Interpretação totalmente equivocada e pelas próprias escrituras dá para se ter um entendimento claro acerca desta passagem. Veja que eu foquei numa e a gente deixou por fora várias. Sim. Não tem trindade nessa passagem, em nenhum momento. A principal, né, ficou. Eu testemunho acerca de mim mesmo e a minha outra testemunha é o pai. Essa não foi respondida, mas depois eu creio que o senhor vai responder. Sim. Ela não vai passar assim, batido. Mas vamos lá. E aí o senhor citou porque que não é comentado o Espírito Santo e tal. Ok. Ninguém disse aqui que se blasfemar contra o pai... Não estou dizendo o senhor. Ok, ok. Falam comigo, não pode pecar contra o pai. Não pode pecar... E também é um ponto passivo, na verdade. Eu creio também que ali eles blasfemaram contra o filho, quando disseram que expulsava demônios, Beelzebu. Ok. Mas aí Jesus disse, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á
perdoado. Não, Está filho do apontando, homem. ok, para o Sim. futuro. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, Ai. não lhe será Então, perdoado. o que eles falaram Então, contra o houve- Espírito Santo? Ali naquele momento, a blasfêmia foi contra Cristo, que ele expulsava demônios Então, do domínio quem do é Zebu. Cristo? Ok, então, mas aí para vocês, Senhor é o modalistas, Espírito. então, dentro do ponto de vista Você tá de vocês, sim, confessando que Jesus não. é o próprio Não, Espírito não, não. O Espírito Santo é o outro consolador que viria. Eu vou ao Isso. Pai e enviarei Vamos outro falar consolador. sobre isso. Sim, nós vamos sobre falar. isso. Ok. Mas esse texto aqui ficou sem respostas, Qual mas é o texto de João, capítulo 8, versos de número 17. Mas tem um outro texto também. Porque eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o filho está dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então, novamente, nós estamos tendo aí distinções entre a pessoa do filho e a Não vejo pessoa dessa forma. do pai. Sim, mas é o que o texto está dizendo. Sim. Então, mas- agora vamos para o texto, assim, sem para navegar para outras questões e entender esse texto. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus está falando, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez, o filho é enviado. E alguém o enviou. E o texto, novamente, assim como João 8,17, atesta que o pai envia e o filho é um enviado. Como pode ser a mesma pessoa, o que envia e o enviado? Então, eu acho que o tempo nosso já deu, né? Vai para o intervalo, mas depois nós voltamos. E aí fica só uma questão para depois do intervalo. Eu estou aqui debatendo com o senhor, com todo respeito. Nós temos aqui um mediador. O Correto? mediador está quieto, eu tô Sim. até estranhando, porque Mas- geralmente o mediador... Mas ele é o mediador. Junta, fica 2 contra 1. Mas ele é o mediador. Mas ele é o mediador. Pode falar, meu amado, se quiser falar, fala também. Mas ele é o mediador. Sim, Quantas pessoas nós estamos aqui? 3 pessoas. Ok, depois do intervalo, então eu concluo. Pois é, e o mediador está resistindo à tentação. Vocês não vão me pegar aqui no intervalo, não, hein? Me ajuda aí, Meus meu queridos povo. irmãos, o programa Fora da Caixa, esse debate especial está quente, acalorado. Nós vamos para um breve intervalo e retornaremos em instantes. Olá, paz do Senhor. Você já me conhece, sou o pastor Juliano Fraga. Programa Fora da Caixa, sensacional e com novidades, promoções. Talvez você conheça os meus outros 2 livros, Cristologia no livro de Ruth, na verdade tem por título A Casa do Descalçado. Também nós temos um outro livro de escatologia, uma visão apologética histórica e manual, 5.000 cópias vendidas. E este livro, ele veio com uma capa especial, dourada, comemorativa. Porém, devido a alguns debates defendendo o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo e até mesmo seminários, conferências, com as dúvidas que foram levantadas, que gravitam sobre a área escatológica, e nos debates, muitos espantalhos que foram criados contra o pré-tribulacionismo e algumas perguntas que aparentemente para alguns são perguntas sem respostas. Isso me moveu e me levou a debruçar, a estudar muito mais as outras posições e trazer este livro aqui, Tempo do Fim, a Resposta. Porque a resposta é uma resposta a muitas perguntas que foram levantadas no decorrer dos debates e que neste livro eu posso tecer, discorrer, concatenando esses eventos. Tempo do Fim, a Resposta é uma defesa ao pré-tribulacionismo, uma defesa ao pré-milenismo. Este livro aqui, Tempo do Fim, é o lançamento. Se você ainda não tem, você deve adquirir. O que eu trato aqui neste livro? Logo aqui no índice deste livro, livro este que eu terminei quando estive na Irlanda, eu falo neste livro sobre arrebatamento da igreja, as ressurreições, uma breve explanação de Mateus 24, o sermão profético, e por que não as 10 virgens, por que não a parábola dos talentos e julgamento das nações, reino milenar, batalha do Armagedon, últimos dias, Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Nós temos aqui uma breve explanação em Mateus 24, eu trato versículo por versículo e também muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Como interpretar Mateus 24? Como o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo clássico interpreta, o revisado interpreta.
Não só Mateus 24, arrebatamento da igreja. Ele realmente é secreto? De onde surge a ideia do arrebatamento secreto? E aqui em Mateus 24, aumento da iniquidade, amor se esfriando, aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho será pregado no mundo todo. Quando se dará este evangelho sendo pregado no mundo todo? A abominação da desolação, as 70 semanas de Daniel, as expressões de elementos internos dentro do texto com apontamentos judaicos. Fujam para os montes, inverno e sábado, porque haverá grande aflição. Os dias estão passando rápido demais, porque eles serão abreviados. O que Jesus quis dizer com esta questão de abreviar os dias? Nós temos aqui também a parábola das 10 virgens. É para Israel, é para a igreja. Quem são os eleitos em Mateus 24? Tudo isso dentro deste livro, O Tempo do Fim. Você pode adquirir no link abaixo, na descrição. Quando terminar aqui este programa do Fora da Caixa, de entrevistas e debates, na descrição do vídeo você tem links para cursos, links de outros livros e também desta obra, Tempo do Fim, a resposta, para você se aprofundar muito mais em defesas exegéticas do pré-tribulacionismo. Deus te abençoe. Programa Fora da Caixa de volta. Pastor Juliano Fraga está com a palavra. Ok, só para concluir, e já passo a palavra para o Tony. Bom, eu queria que comentasse o texto de João 8,17. Esse texto ficou pendente, junto com Deuteronômio 19,15. O testemunho de 2 ou 3 pessoas é válido. E na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. E no versículo 18, eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Aí depois foi lá para a blasfêmia contra o Espírito Santo e tal, e acabamos não resolvendo esse texto. E depois eu citei João 6,38, e o irmão tem o tempo para discorrer, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pastor Tony, ao meu ver, nós estamos falando da vontade do Filho, da vontade do Pai. Sim. Estamos falando de 2 testemunhas, inclusive Jesus usa como base Deuteronômio 19,15, para falar sobre 2 ou 3 testemunhas, e ele diz que o Pai é uma testemunha. Sim. Então, não são 2 pessoas aqui no texto. Como assim a gente pode entender isso se não são 2 pessoas? Então, o que eu queria analisar com os irmãos é o seguinte fato. O Senhor Jesus, ele tomou a forma humana. A gente precisa entender isso. Né? Uma questão que ela está bem resolvida dentro da doutrina unicista, vamos dizer assim. Ele, como diz o apóstolo Paulo, inclusive nessa Bíblia que eu tenho, que é a King James, mas acho que na NVI, Nova Versão Internacional, e muitas outras traduções, diz que sendo Deus, não o considerou por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma, né, se fez carne, se fez homem, né? Tomou machado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Então, trata-se da humilhação de Deus. Sendo Deus, ele esvaziou-se, né? Tomou a forma humana. Então, quando a gente passa a analisar essa questão de Jesus como homem, e aí a própria teologia trinitária, muitos autores trinitários, eles dizem que Jesus, ele foi a única pessoa, o único, né, vamos dizer assim, que falou, aproximou Deus do homem. Ele veio aproximar Deus do homem, ou seja, ele veio tratar Deus, chamar Deus como Pai, frisar essa questão, né? Na condição humana, ele veio trazer esse relacionamento, porque a gente não pode, como é que se diz? A gente não pode ignorar que o Senhor se fez carne, como diz o apóstolo Paulo, que grande é o mistério da piedade. O senhor conhece esse texto lá de 1 Timóteo 3,16. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos. Deus foi manifestado em carne. Então, a gente precisa analisar, um primeiro ponto, que ele veio e ele falava como homem, falava como Deus. Como é que era essa questão? Se ele veio trazer o relacionamento, nos dar o exemplo, como diz João, né, em tudo ele deu exemplo para que assim como ele fez, nós façamos. Então ele orava, jejuava, se consagrava. Na condição humana ele precisou fazer todas essas coisas. Precisou orar, Aí, quer dizer, a quem ele orava, se ele é o próprio Deus, né? A própria doutrina da Trindade não nega a divindade de Cristo. O problema da doutrina da Trindade é que ela põe mais 2 iguais a ele, no mesmo patamar. O que é você pôr 2 no mesmo nível,
já começa a ter problema. Duas pessoas. E aí o senhor está sempre, desde o início do debate, enfatizando a questão da pessoa. 3 pessoas. Ou aqui, nesse texto, nessa passagem que o senhor acabou de citar um monte que eu ainda nem entrei, mas são 2 pessoas. O termo pessoa, no dicionário, pega qualquer dicionário da língua portuguesa, o termo pessoa é um termo atribuído ao ser humano. Esse termo pessoa não pode jamais ser atribuído à divindade. Pessoa. Há um Deus fora de Cristo, pessoa, porque a única pessoa da Trindade, pessoa, que é um ser de carne e osso, o ser humano, que é um termo atribuído ao ser humano, a personalidade humana, a persona humana, o único que tem é Cristo. O Deus é espírito. O próprio Jesus fala para a mulher samaritana, Deus é espírito. A primeira pessoa é espírito. O Espírito Santo, que seria a terceira pessoa, também, na própria nomenclatura, também é espírito. Existem até aqueles, não é o nosso caso aqui, que acredita ser um pássaro, ou lá, a pomba. Então, quer dizer, a pomba não é pessoa. Então, assim, esses próprios termos não cabe para a divindade. Pessoa, não cabe. A única pessoa da divindade, se a gente vai usar pessoa, é Cristo. É o único ser humano que tem na divindade que se fez do homem, né? Agora ressurreto, mas já está lá com seu corpo, mão furada, tudo. Uma pessoa, um ser humano que vai voltar. Mas vamos lá responder aqui a pergunta. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Muito bem. Olha que interessante essa pergunta que eu queria deixar para os ouvintes. Não sei se vai dar tempo de eu falar toda ela aqui, essa questão. Em primeiro lugar, que eu pergunto para você, qual é a vontade do Pai? E qual é a vontade do Filho? São 2 vontades? Já lá em João 17 diz que eles são unidos em propósito e vontades e tudo mais. Quer dizer, eu acredito que a sua resposta para a vontade do Pai e para a vontade do Filho, porque quando ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, fica uma pergunta no ar. Qual é a vontade daquele que enviou? Do Pai. Qual é a vontade do Pai? E qual é a vontade do Filho? São 2 vontades distintas? Então, esse texto que é usado para mostrar que são 2 pessoas distintas, porque na oração dele de João 17 diz assim, não, tem que ser um assim como nós somos um. Unidos em propósitos, né? Que a doutrina da Trindade vê dessa forma. Não, eles são, ele e o Pai, unidos em um único objetivo, num único propósito, uma única vontade, num único querer, são unânimes ali no mesmo pensamento, na mesma harmonia, tão unidos. O termo fala de unidade ali, né, como diz ali, em propósito, em atributos. Então, qual é a vontade do Pai e qual é a vontade do Filho? Quando você encontrar e me responder qual é a vontade do Pai e qual é a vontade do Filho, evidentemente já vai ser a resposta unicista para o seu questionamento. Porque é a pergunta que fica. Não vim para fazer a minha vontade. Então, se a gente entender esse versículo literal, que se trata de 2 vontades distintas, temos um problema. São 2 pessoas distintas com vontades, uma com uma vontade e outra com outra. Qual é a vontade do Filho, então? Se ele não veio para fazer a vontade dele. E ele falou, a minha... em outros textos ele fala, não me recordo agora a passagem, mas ele fala, a minha vontade é essa, que vocês creiam naquele que me enviou. A vontade de Cristo é que, dá um Google aí e pesquisa. A minha vontade é essa, que vocês creiam naquele que me enviou. Então, qual é a vontade de Cristo? Qual é a vontade do Pai, já que é outra pessoa independente dele? Quer dizer, são 2 vontades distintas. Como que nós, unicistas, vemos essa resposta? Estamos falando ele está falando isso de quê? De questões humanas, condição humana, condição de cruz, condição de sacrifício. Tanto é que no Getsemane ele ora, Pai, mais uma vez ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mais uma vez entra em conflito a vontade de Jesus com a vontade do Pai. Não deveria dentro da doutrina da Trindade. Se o propósito, tanto do Pai quanto do Filho, é o mesmo. Quer dizer, então, que vontade a gente precisa encontrar? A vontade, eu queria que o senhor me respondesse. Qual a vontade do Pai Estou esperando para responder. Qual a vontade do Filho? E aí você já tem a resposta unicista, provavelmente, a menos que... Ok. É que, na verdade, o senhor frisou na vontade
O texto era com outra finalidade, mas eu vou responder a questão da vontade. Sim, do envio É porque eu desci do céu. Eu desci do céu. Ok. Não para fazer a minha vontade. Então ele veio para Aqui Jesus não está depondo contra a vontade do Pai. Não, Ele está dizendo, que veio para... eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Sim. Mas isso não quer dizer que a vontade dele era contrária do Pai. Ele está dizendo, eu não desci para fazer a minha vontade, Sim. mas eu desci para executar a vontade do Pai. E aqui a ideia da vontade do Pai e vontade do Filho não estão antagônicas uma com a outra. Eu não sei de onde você tirou essa ideia, Então, e nem isso eu expressei. Não, mas eu vou concluir, depois o senhor pode concluir. Agora, eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ok, então eu não faço a minha... Então, não são duas pessoas? É isso que o texto está dizendo. Sim. É que o senhor foi na questão da vontade... Eu não, com todo respeito, eu não quero aqui de maneira nenhuma ser prepotente, imagina. Mas me parece que o senhor foge das questões quando aparecem duas pessoas e o senhor foca, por exemplo, no outro texto o senhor focou na blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora o senhor está focando na questão da vontade. Mas o que eu quero lhe dizer é que... Ele vai Sim, chamar não, mas o senhor vai responder, porque daqui a pouco acaba o debate e não foi respondidas as questões. Vamos lá. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Temos duas pessoas. Ou seja, se esse que desceu do céu, ele é o Pai, então o céu ficou vazio. É isso? De maneira nenhuma. Então tem duas pessoas. É porque o senhor não leu lá o que ele fala para Nicodemos? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. O fato de ter se feito... Não, mas ele desceu e depois subiu. E isso para mim... Nesse período não ficou vazio, nunca, jamais. Ele enche a terra, céu, mar... Então, mas aqui ele tem um corpo. O corpo, sim. Ok. Ele estava limitado quanto ao corpo. Não ele está na terra. Não contra o espírito para fazer dele. A vontade do Pai. Sim. E o Pai que enviou, que está no céu, ele não está mais no céu? O céu ficou vazio, é isso? Não, senhor. Então tem duas pessoas. Eu e o Pai somos um. Sim, exatamente. Em essência, isso aí é um ponto passivo. Em essência, somos um. Mas vamos lá. A questão, não para fazer a minha vontade, aí o senhor me perguntou sobre a vontade. Qual a vontade? A vontade do Pai é que todos se salvem. Paulo vai dizer isso. É da vontade de Deus que todos se salvem. Essa é a vontade. E Jesus, ele se submeteu não é a vontade em uma do Filho, que todos se salvem. Ele em uma subordinação funcional. E aí o texto de Filipenses, que depois contra o Senhor, eu vou explicar por quê. Aí sim ele veio fazer a vontade do Pai, na encarnação. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não veio se apresentar como esvaziou-se tal, de si mesmo. Ok, sim. Agora entra a questão de cumprir a vontade do Pai. E aí, semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz. Isso. Mas Deus o exaltou. Depois conta o senhor esse texto. Não. Deus é outra pessoa. Deus exaltou quem? Aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou o kenosis, não abriu mão da divindade, ele é Deus, mas ele abriu mão dos privilégios. Dos atributos. Ok, então nós temos duas pessoas. E esse texto depois conta o senhor. Sim. Outra trindade, porque se são duas pessoas, está faltando um. Outra questão, o senhor citou um texto que também depois contra o senhor. O senhor falou que não lembra onde estava, o texto está aqui, eu vou citar. Antes do intervalo, eu fiz uma pergunta. Sim, É um mediador, lembra? É um bom mediador. Inclusive, o senhor falou que ele até não tomou partido. Ok, ainda que tenha vontade. E eu disse, quantas pessoas tem aqui? 3 pessoas. 3, porque ele está mediando. Mas... Paulo disse assim, falando de Jesus, que há um mediador entre Deus e os homens. Um só Deus. Jesus Cristo, o homem. Então nós temos os homens, pecadores. Ele é o mediador que nos leva, porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Percebe que existem muitas referências de duas pessoas? O versículo errado, ele diz ninguém vem ao Pai, não ninguém vai. Então tudo bem, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisa dele. Só para concluir. Aí Filipe fala, mostra-nos o Pai que nos basta. Todo tempo se o Pai é outro ser fora dele, como é que ele se apresenta para Filipe como tal? Como Deus... O próprio texto que o senhor citou. Como Deus é o único Deus. Mas nós estamos falando de duas pessoas distintas. E o texto ficou muito claro. Mas só para concluir, e aí o senhor cita da oração, ele como homem, mas ele ora para ele mesmo ou ele ora para alguém? Então vamos lá. João 17:1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu. Então tem alguém no céu. Está orando. Ok, ao céu. Sim. E disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então ele está
olhando para os céus, deve ter alguém lá. E ele está orando para esse que está no céu. Não são duas pessoas, pastor? Pastor, se ele está na condição humana, se ele se fez carne, se ele se tornou um de nós. Primeiro que no Salmo, se eu não estou equivocado, Salmo 62, diz que todo aquele que é santo orará a ti. Ele achado na condição humana, ele orou. Mas ele orou para quem? Ele orou. Para quem? Mas ele não se fez carne? Não. Se fez carne, mas ele orou para quem? O senhor fez uma pergunta para mim, o céu ficou vazio? E eu disse o quê? Não. Que não ficou, em se tratando do ponto, quando o senhor pergunta isso, o senhor pergunta a partir do pensamento unicista, dentro da doutrina da unicidade. Se ele é Deus, o céu ficou vazio. Porque a gente limita Deus a um corpo físico. Limita Deus naquela questão, naquele corpo humano, apenas aquilo ali. A Bíblia diz, toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Toda a plenitude da divindade está no corpo de toda a plenitude. Olha, o termo é abrangente de toda, não sobra divindade para nada. Então a gente precisa entender o mistério da encarnação. E Paulo, ele fala que esse é um mistério. O que é um mistério? Um mistério. Jesus falou, aos homens eu falo por parábola. Os homens estão ocultos os mistérios do reino dos céus, mas a vocês eu revelo os mistérios do reino de Deus. Está lá em Lucas capítulo 10, verso 8 e 9. Então, a gente precisa entender que ele se fez carne, é um ser humano como qualquer um de nós. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu não queria deixar sem resposta, que aí eu tenho que sair um pouco para poder não deixar por fora aquela pergunta que o senhor fez das duas testemunhas. Testemunho de duas pessoas é verdadeiro, não é? Então, o Pai testifica de mim e eu também dou o meu testemunho. Em outros textos ele fala, ainda que o meu testemunho seja verdadeiro, autêntico, ou seja, o que acontece? Como nós analisamos essa questão? Mais uma vez, esses textos, tanto esses, todos esses que o senhor está citando, a maioria das vezes, com exceção da oração que ele faz para os seus discípulos, os diálogos são debates. João capítulo 8 é debate. João capítulo 8, se o senhor ler o capítulo de João, é um debate forte com os judeus. Nesse capítulo ele defende veementemente a sua divindade. Que ele fala, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Eu sou, isso é uma palavra muito forte para a comunidade judaica, para o judaísmo, para aqueles que debatiam com ele. Então, quando ele diz para ele, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, ou seja, se vocês não acreditam no que eu falo, a gente precisa entender uma coisa muito séria para os judeus, que isso é importante falar para vocês, que Jesus era praticamente um jovem de 30 anos, 32 anos. Ele já partia da discriminação, já de cara, pela questão da idade. Não sei se os senhores entendem essa questão, mas conversando com um rabino, quanto mais velho, a partir dos 40, 50 anos, é que um rabino vai ganhando responsabilidade, honra no meio da comunidade judaica. Então, nós temos aqui um homem de 30 a 33 anos no máximo, falando para os camaradas quem ele era, debatendo. Por isso ele vai dizer, vamos ler na lei, o que a lei diz ao meu respeito, o que o pai fala ao meu respeito. Quando você pega a Bíblia, o pai está se referindo, a gente pressupõe que ele está falando de Yahvé, de Jeová. Então, quando você vai para a lei, é o que Cristo está falando, você vai para o pai, ouvir o pai falar, qual é o testemunho que o pai dá do filho? Isso a gente está falando na Torá, nos profetas, nos salmos. O que o pai fala do filho? Qual o testemunho que o pai está dando do filho? O que o pai fala do filho? Olha, eu vou buscar minhas ovelhas, esse que vai estar aí, vocês têm que saber que esse que vai vir, lá em Isaías capítulo 43, verso 10, vocês são minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e entendais e creais que eu sou eu mesmo. Sou eu o mesmo, e não há outro antes de mim, nem depois haverá. Deus sempre frisou, não há outro antes e nem depois. Jeová falando, não há outro antes nem depois. A religião pegou e botou um antes e o outro depois. E ele não há um outro Deus, pastor. Nós não cremos em 3 deuses. Não há outro antes nem depois. Sim, deuses. Não há um outro Deus. São 3 pessoas. O pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa. O pai, segundo a própria... Esse é um credo atanasiano. O pai, a primeira pessoa, é Deus. Correto? O filho é quem? Deus. O Espírito Santo é quem? Deus. Mas não são 3 deuses. São 3 pessoas. É isso, 3 pessoas. Todos os 3 têm a divindade, o atributo divino, os 3 atributos. São 3 pessoas distintas, separadas. O pai é Deus,
o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então nós temos o quê? As três pessoas sendo chamadas na própria definição teológica de Deus. Então, para voltar aqui, só para concluir, o testemunho das duas pessoas, eu estou falando, vede na lei, se vocês não creem no que eu falo, crede pelo menos nas obras. Por quê? Quando você vai para Jeová, ele fala assim, ó, quando eu vou enviar, cego vai enxergar, Isaías 35, mudo vai falar, cego vai ouvir, muita coisa vai acontecer. Então, se vocês atentarem para a lei, para o que está escrito na Torá, vocês vão ver que sou eu. Nos profetas, vocês vão ver que sou eu mesmo. Ele dá testemunho de mim. Esse é o testemunho, que é o próprio Jeová dos Exércitos. Então, tem o testemunho dele, que afirma que eu sou. Olha a frase discriminatória, pastor Juliano. Você não tem nem 50 anos. Como que você viu Abraão? Olha só a discriminação. Tu é um garoto novo, tu viu Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Então, quando ele falou eu sou, qual é a reação deles, pastor Juliano? O que eles fazem quando ele diz eu sou antes que Abraão existisse? O que eles fizeram? O que eles fizeram ali? Tacaram pedras, né? Pegaram pedras. Não chegaram a tacar. Eles iam matar por blasfêmia. Em várias ocasiões, quando ele afirma a sua divindade, ele ia morrer a pedrada. Eu sou antes de Abraão? É isso aí. Vamos lá. Porque o texto mais uma vez não foi respondido, mas tudo bem. 10 programas aqui para a gente responder essas perguntas. Eu estou dizendo que eu estou dando volta aqui para responder, não? Só aparece. A doutrina da Trindade também ela é vista em alguns textos no Antigo Testamento, e principalmente essa relação que haveria futura de pai e filho, como por exemplo o Salmo 110, que diz assim: disse o Senhor, aqui o Iavé ou no tetragrama Yud-He-Vav-He, ao meu Senhor Adonai, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. E Jesus depois ele faz essa citação que Davi disse ao seu Senhor. Então nós temos aí duas pessoas aqui no Salmo 110. Eu não sei se o pastor concorda com isso. E no Salmos 2, nós vamos ter também esse relacionamento do pai com o filho. E esse relacionamento depois ele é citado na carta aos Hebreus. Diz assim os Salmos de número 2. Vamos lá, versículo de número 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E depois nós vamos ter Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. O autor dos Hebreus, ele tratando este mesmo Salmos, que o meu primogênito eu introduzi no mundo e os anjos o adorem. E tu és meu filho, hoje te gerei. E os anjos iriam adorar, e isso Lucas vai dizer que os anjos adoraram no seu nascimento. E aí nós temos Jesus então sendo adorado, e este Jesus é o filho que o pai introduziu no mundo. Mais uma vez nós temos duas pessoas. E aí eu espero que o pastor responda também essas questões. O Salmo 110, versos 1, que o próprio Jesus depois vai citar em Mateus, disse o Senhor a meu Senhor, que é Davi dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. E aí, como que a gente explica isso? Não são duas pessoas? O Mateus 26, quando nós estávamos falando sobre vontade, quando Jesus está no Getsêmani orando, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Depois ele diz, todavia seja feita a tua vontade. Ele não estava orando ali ao Pai para passar este cálice. Nós não estamos vendo outra vez duas pessoas. Aí o senhor pode responder, eu não sei depois do meu tempo. Depois Pastor Tony, pode responder já essa. E na sequência, o pastor Juliano faz então, contraponto e depois nós vamos para as considerações agora finais. Se o senhor quiser pegar um texto só, eu citei 3 textos. Deixa eu só concluir aqui. Agora há pouco o senhor citou a questão de... Como é que é? O senhor citou 1 Timóteo 2,5, Paulo fala um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e um homem. Um só Deus. A teologia trinitariana usa, alguns teólogos trinitarianos, em alguns debates que eu tenho participado, eles usam textos que dizem assim, um só Deus, um só Senhor. Lá, como está lá em Efésios capítulo 4, verso 5, um só Deus, um só Senhor. Na Bíblia toda ela fala que Senhor é um só. Então o que alguns teólogos trinitarianos, não sei se é o caso do senhor, o que eles falam? Deus é um e o Senhor é o Senhor Jesus também é um. Sendo que o Pai, ele é chamado
na Bíblia aqui, ó. Vós sois minha testemunha, texto que eu li mesmo aqui, Isaías 43:10. Vós sois minha testemunha, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi, Sebais, criar minha pessoa, que eu sou Deus e que antes de mim nenhum outro se formou, nem outro haverá. Eu mesmo, Yahvé, sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Ou seja, Yahvé fala que ele é Deus, na mesma passagem ele fala que ele é Senhor. Um só Deus e um só Senhor. Veja que Deus é um termo, Senhor é outro termo, mas que esse termo aqui no Antigo Testamento ele é usado para atribuir a mesma pessoa de Jeová, correto? O texto que o senhor citou lá de Hebreus, né? Diz, Hebreus capítulo 1, verso 8, né? Depende. Qual? Tem um Hebreus 1:8 que diz acerca, ó Deus, acerca do filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Ok. O filho é Deus. Diz o Senhor a meu Senhor, quer dizer, são dois senhores, então. Porque o senhor mesmo falou, é um só Deus. Três pessoas no mesmo atributo formando um só Deus. Então nós não podemos ter dois senhores. Se esse texto é para olhar assim para os dois e falar assim, vocês dois são senhores, os dois são senhores, Jeová é Senhor, Jesus é Senhor, sendo no caso de pessoas distintas, vamos falar de pessoas distintas, o Jeová é um Senhor e Jesus é outro Senhor, porque essa questão de Senhor é uma questão que está mais atrelado a governo, a domínio, né? A reino. E nós temos um rei só, como diz o profeta Zacarias. Naquele dia um será o Senhor e um será rei sobre toda a terra. Então esse texto não deveria ser utilizado para sustentar a questão de ter dois senhores. Eu respondo esse texto, inclusive no seminário que eu dou sobre teologia unicista, eu não vejo isso como outra questão a não ser figura de linguagem. Porque quando você vai para Gênesis, isso aí eu te pergunto, você me fez várias perguntas, mas não fiz nenhuma para você, mas diz assim... Certo, essa aqui é a realidade. Você isso fez aí. um monte de perguntas desde o começo até aqui. Eu estava quase interrompendo justamente faça a sua pergunta. Mas você Tony. olha, legal. quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ok. olha a expressão usada. Veja se não faz sentido, se não tem a mesma coisa. Eu acho que, se eu não me engano, é Gênesis 18, verso 10, se eu não estou equivocado. Diz assim, Jeová apareceu 3. Alguns trindades dizem que era a trindade aparecendo para Abraão ali. Não é, a Bíblia diz que foi Jeová e 2 anjos. E o que acontece? 2 anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, vão para resgatar Ló, e Jeová fica conversando com Abraão. Pelo menos o texto é esse aí, não tem nada de trindade aí, mas tudo bem. Mas o que eu queria frisar para o senhor responder. Gênesis 18, 10 diz assim, e Jeová fez cair fogo do céu de Jeová. E o Senhor Jeová mandou fogo por intermédio do Senhor Jeová. Tem 2 Jeová? Não é 18:10. Qual é o texto? Não é. Ok, mas o que diz o texto? Diz que... aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É que essa tradução... Ele fala que o Senhor fez... Jeová fez cair fogo da parte de Jeová. Fazer fogo. Mas, Jeová fez fogo... É porque... Mas se... tá, vamos lá. Mas se Por Deus... que eu vejo essa expressão Ok, aí? vai São lá. 2 Jeová? Não, eu não vejo como 2 Jeová. Porque Jeová só tem um nas Escrituras. É vedada a adoração a outro Jeová que não seja próprio, não tem outro com o mesmo nome. Então, assim, é uma figura de linguagem. Vai dentro da questão do hebraísmo. A gente precisa considerar que os idiomas bíblicos eles têm outra construção diferente do nosso. É aí que está o X da questão. Muitos de nós queremos entender muitos termos bíblicos analisando a partir do ponto de vista português. A Bíblia não foi escrita em português, né? Ela tem uma história de 4.000 anos aproximadamente de história, culturas diferentes. O Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. O Senhor fez Sim. sair fogo do Senhor. Em outras traduções, tá, Jeová fez sair fogo de Jeová. Na própria Bíblia, outras traduções falam, viu? Deus fez, o Senhor fez cair fogo do Senhor. São 2 senhores? Ou não, é uma questão de linguagem, entra uma questão cultural, um estilo literário então, diferente, uma ok. cultura diferente, que não é o nosso português. A gente vai ficar doido da cabeça. 2, o Senhor mandando fogo? Quando o senhor disse pedindo que pra a outro? Bíblia ela não foi escrita em português, tudo bem, mas o Salmo 110, então, em hebraico, e disse Yahvé, ou como o senhor queira, Yud Riva Virê, enfim, disse Adonai. É a Bíblia que está dizendo. Mas são 2? Ok. É a questão que eu pergunto. Vamos- O senhor enxerga 2 vamos- aí, nesse texto? Jesus ele é visto como Senhor.
Jesus é visto como Senhor, porque ele é Deus. E Jeová também É visto como Senhor porque ele é Deus, é o único Deus. Não há problema nenhum pra gente aqui, ok? Agora, quando olhamos para o texto que Jesus faz essa citação estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram, de Davi. Disse ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? Chama quem Senhor? Jesus, Senhor, sim, ok. ele é. E ele faz a citação do Salmo 110. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-me à minha direita. Então nós temos duas pessoas. O texto é claro. Outro ponto, Jesus sendo chamado de Senhor e Deus, o Pai, sendo Senhor, não há problema. Porque o próprio texto de Filipenses que nós estávamos trabalhando, no final vai dizer que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e que vai chegar o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que foi obediente até a morte de cruz. Não há problema nenhum. Então nós estamos falando de Jesus, ok? Fazendo a vontade do Pai, nós temos duas pessoas e que ele é chamado de Senhor. Não vejo problema nenhum. Quanto tempo falta para terminar? Já deu? Ok? Já deu? Então vamos marcar outro debate. Vamos. Eu só queria... Só para as considerações finais. Ok, vamos lá. Pastor Tony, pode apresentar suas considerações finais, até o seu material que você trouxe aí. Inevitavelmente, nesses debates, muitos textos, os irmãos podem ver, são lançados, né, para defender um ponto de vista ou outro, quando, na verdade, nós deveríamos nos ater para termos um tema mais amplo, né? Seria bom focar no máximo 2 versos para que a gente pudesse ficar ali extrair o máximo de riqueza desse texto. Foi muito bom estar aqui com vocês, mas, por exemplo, eu não vejo 2 senhores nas Escrituras de maneira nenhuma com relação à divindade. Porque se são 3 pessoas, os 3 são senhores, são 3 pessoas distintas. E é vedada nas Escrituras a adoração a 3 senhores. Aí entra o mistério da Trindade, porque ao mesmo tempo você não pode dizer que são 3 senhores de maneira nenhuma, conforme o senhor citou aí agora. O texto, na sua interpretação, ou melhor, na interpretação trinitária, os textos de Hebreus, de Salmos, a própria palavra de Jesus ali, são usados para sustentar 2 senhores, o Pai e o Filho. Então, se são 2 senhores, e esse é um problema que passou a existir a partir do Antigo Testamento, a partir da interpretação do Novo Testamento, a partir de Cristo, e ele fala uma palavra lá em João 8, que é muito citada aqui pelo pastor, ele fala uma palavra assim em João 8, não me recordo agora o versículo em si, mas ele diz assim, por que vocês não entendem a minha linguagem? Sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Aí ele fala, porque vocês não suportam a minha palavra. Ele falou para aqueles homens judeus que conheciam as Escrituras, mas não entendiam a forma como ele falava. Eu só vou citar aqui, pastor, só para terminar. Fique à vontade. Ele fala assim em Lucas 24. Olha como ele falava dele próprio. Assim está escrito, assim convém que o Cristo padecesse, fosse humilhado, tal, e a terceiro dia ele ressuscitasse. Ele está falando dele mesmo na terceira pessoa. Você vê que o linguajar dele, ele foge um pouco a nossa forma de... E ele fala para os judeus lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 12, ele fala assim, breve, tu és o Cristo, diz abertamente, os judeus falavam para ele. Ele falou, não, em breve vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre... vocês vão ver o Filho do Homem, vocês não vão me ver, vão ver o Filho do Homem. Assim está escrito que o Filho do Homem, falando dele na terceira pessoa. Então, quer dizer, uma forma de falar, por isso que eu falo, que não encaixa no nosso português, porque dificilmente a gente vai falar de nós mesmo na terceira pessoa. Vocês vão ver o Tony aqui semana que vem no canal. Não, eu vou estar aqui semana que vem no canal. Então, assim, essas coisas precisam ser consideradas, por quê? Porque, lembrando, ele se fez carne, ele se fez homem, ele não veio como Deus, como diz Filipenses, ele não veio aqui chegar aqui, eu sou, embora ele tenha pela sua infinita misericórdia, deixado vários textos afirmando ser quem ele é. E às vezes que ele se declarou para os judeus quem ele era, pegaram pedra para matar ele. Porque ninguém podia usar os atributos de Jeová e se apresentar como eu sou, não podia jamais. E ele se apresentou como tal. E quando ele falava que era, ele ia ser apedrejado até a morte. Então é um tema difícil, meus queridos irmãos, é um tema
que é debatido, né? Como nós falamos aqui, desde que o mundo é mundo, desde que o evangelho começou a ser pregado, não vai terminar assim, né? Por aqui, vai ter muitos coisa para se falar. Então, esses textos não deveriam, na minha humilde opinião, né? Pelo que eu entendo do tema, não deveria ser interpretado ao pé da letra. Diz o Senhor, meu Senhor, porque senão deixaríamos um outro Senhor por lá de fora, que é o Espírito Santo, e aí entraria uma outra questão, outro debate, porque se são três, e os três são unânimes, inseparáveis, eles deveriam ser citados em tempo inteiro, 24 horas ali nesses debates. Mas obrigado, pastor Juliano, pelo convite. Foi bom trocar ideia aqui sobre esse assunto. Espero ter a oportunidade de voltar mais vezes. Espero que o senhor não fique chateado comigo. Estamos acostumados. O senhor falou, fugiu aqui, porque é muita pergunta e pouco tempo para falar de cada uma delas. Na próxima teremos mais tempo, então. E quem quiser, vou deixar o meu contato, depois o senhor colocar no rodapé meu e-mail. Esse é o livro que eu trouxe aqui para o senhor, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Esse é um presente que foi financiado aqui, esse exclusivamente, pelo irmão Ronaldo, lá do Paraná. Eu fui lá nessas minhas férias, peguei um livro com ele lá que só ele tinha e trago para você aqui de presente. Mas lê mesmo. Vou ler. Para debater comigo, tem Sim, que ler ele todo. Tem que refutar, né? Okay. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Esqueci de trazer aqui para o pastor mediador, mas na próxima eu trago. Esse aqui é um livro de um amigo, Marcelo Vitor do Nascimento, Santíssima Trindade. Ele, você vai encontrar no Clube do Autor. Manda um abraço aqui. Está lá em Portugal, Marcelo Vitor do Nascimento. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Deus abençoe a todos. Só Jesus é Deus. Pastor Juliano, suas considerações finais. Só Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, é o Ele único Deus. é, Eles são um. É ele mesmo. Eu encerro aqui também com João 17, 21, que diz que para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos no Apocalipse 4 um trono. No Apocalipse 5, nós temos um trono e um livro à direita de Deus. E ninguém era digno de abrir aquele livro. E o João chorou quando o anjo forte disse que ninguém era digno. Mas de repente um dos 24 anciãos se levanta e diz: João, não chores. Eis aqui. Porque está entrando alguém ali, né? E esse que está entrando é o Cordeiro, aquele que foi morto, reviveu. E na verdade ele pegou este livro e ele se assenta à destra do Pai. Então nós temos no céu ali duas pessoas. Nós temos dois tronos, inclusive... No céu? Vamos entrar nós temos dois tronos. Mas eu vou concluir. Apocalipse 22, inclusive, diz que tem dois tronos. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Dos tronos, né? Em português não está errado aí, porque seria dos tronos do de trono Deus. de Deus e do Cordeiro. Então, é um trono para os dois. E aí, Apocalipse 3, 21, ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Aí depois, no outro debate, a gente resolve essa questão. É a Bíblia, né? Apocalipse 3, 21 é muita coisa. Que dia que eu volto aqui? E sobre aquela subordinação funcional, no estado eterno, o Filho, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e depois o Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então eu encerro... O reino dele não tem fim, como é que ele vai entregar ao Pai? Aí não sei, o senhor tem que discutir com Paulo, né? Ele que disse. E com Daniel. O senhor depois Lucas também fala que o reino dele não terá. Pois o senhor discute com Paulo, que ele disse que o filho vai entregar ao pai. E foi um prazer, irmão Tony, ter debatido. Quero voltar de novo aqui para debater. Ok. Você marca. Foi um prazer, pastor Ivan. Deus abençoe o pastor. Amém. Pela contribuição aqui no programa Fora da Caixa. E lembrando que essa doutrina modalista, ela sempre foi combatida pela igreja e ela foi tratada pela história da igreja como uma doutrina herética. O próprio Policarpo, na página 14 do Martírio de Policarpo, ele diz: glorifico-te por meio eterno e celestial, sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, por quem de ti
com ele e com o Espírito Santo seja a glória agora e pelas eras vindouras. Temos também Justino Marte, na página 61, de Apologia. Em nome de Deus, o Pai e o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. E aí nós vamos ter outros pais da igreja, como Irineu de Lyon. O Irineu de Lyon, inclusive, ele dá até esse realce nessa ideia de ordem funcional das pessoas, da Trindade, o Pai planejando bem todas as coisas e dando as suas ordens, o Filho executando e realizando o trabalho de criar e o Espírito nutrindo e aumentando o que é feito. Irineu de Lyon contra heresias, né? Então, essa doutrina modalista, ela nunca foi aceita pela igreja dentro da ortodoxia. Então, fica aqui para os irmãos que nos acompanharam no programa Fora da Caixa, que Deus continue os abençoando. E toda quinta-feira, às 21 horas, temos o programa Fora da Caixa, e será um prazer recebê-lo aqui em outros debates, e que Deus abençoe. Voltarei para falar dos pais da igreja. Aí, Ok. Por que não tem um pai da igreja unicista aí nessa... É porque quando surgiu o Sabélio, ele já foi rechaçado. Não deram Essas voz pra considerações finais já Já deu outro debate. Também iniciando outro, né? Mas tudo bem. Um Ok. abraço. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe, e em breve mais debates no Fora da Caixa.